Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje a gente vai mergulhar no informativo 863 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Pensa nesse informativo como se fosse um guia, sabe? Um guia que os juízes de todo o Brasil usam para tomar as decisões deles. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Absolutamente tudo. A gente vai ver como as teses mais recentes definidas lá em Brasília podem mudar as regras do jogo, desde uma dívida de condomínio até a sua posse num concurso público. Bora começar? Pode parecer um papo meio distante, coisa de advogado, né? Mas olha, não é. Uma única decisão lá em Brasília tem o poder de alterar as regras para sua conta bancária, o jeito como seu condomínio funciona e até o seu futuro num cargo público. E é exatamente para ninguém ser pego de surpresa que a gente vai analisar os detalhes mais importantes. Ah, e um recado. Se você achar que essa análise está sendo útil, já deixa o seu like e compartilha. Assim, a gente consegue levar essa informação para mais gente. Todo mundo fica por dentro dos seus direitos. Muito bem, qual o nosso roteiro de hoje? Primeiro, o básico. A gente vai entender o que é esse tal de informativo. Depois, a gente mergulha no que afeta diretamente o nosso bolso. Na sequência, vamos ver o que tem de novo na área criminal e, para fechar, as regras para concursos públicos. E, claro, no finalzinho, aquele resumo prático com tudo o que você precisa saber. Antes de mais nada, o que é um informativo? Imagina que é uma espécie de resumo oficial, um compilado das decisões mais importantes e recentes do STJ. Não é o processo todo com aquelas centenas de páginas, mas sim a tese, sabe? É a regra do jogo que foi criada ali e que vai servir de norte para juízes em todo o país. É por isso que ele é tão crucial, porque ele ajuda a padronizar como uma lei é aplicada no Brasil inteiro. Agora sim, vamos para a parte prática. Como é que essas decisões mexem com o nosso dinheiro no dia a dia? A gente vai analisar dois cenários que são super comuns: briga com banco e cobrança de dívida de condomínio. Pensa só nessa situação aqui. Uma pessoa entrou na justiça contra um banco por causa de umas cobranças que ela achava indevidas e ganhou. O banco teve que devolver a grana das tarifas. Só que um tempo depois ela se dá conta. Puxa, eu esqueci de pedir os juros que correram em cima dessas tarifas. E aí fica a pergunta, será que dá para abrir um processo novo só para pedir esses juros que ficaram para trás? Para responder isso, a gente precisa entender um conceito que é a base de tudo: a coisa julgada. Falando de um jeito bem simples, é a ideia de que, depois que a justiça bateu o martelo sobre um assunto e não tem mais como recorrer, aquela decisão é final. Acabou, não dá para ficar discutindo a mesma história para sempre. É isso que traz segurança para todo mundo, né? E a resposta do STJ para aquela pergunta foi um sonoro não. E a lógica por trás disso é o ponto principal. O tribunal entendeu que tanto as tarifas quanto os juros vieram da mesma origem, do mesmo contrato. Então, lá na primeira ação, a pessoa já devia ter pedido tudo o que era de direito. Se não pediu, a coisa julgada cobre não só o que foi pedido, mas também aquilo que poderia ter sido pedido e não foi. Fica aí uma lição bem importante, né? Tem que prestar atenção. Agora, uma notícia que vai interessar milhões de brasileiros que moram em condomínio. O STJ bateu o martelo, o morador que está com o condomínio atrasado não é obrigado a pagar os honorários do advogado que o condomínio contratou para fazer essa cobrança. Vamos entender direitinho o porquê. A decisão foi bem clara. O que compõe a dívida do condômino? O valor principal, a correção monetária, juros e a multa. Ok, mas o que não entra nessa conta? Os honorários que o síndico negociou direto com o advogado do condomínio. O STJ separou as coisas. Uma coisa é a relação do morador com o condomínio. Outra, completamente diferente, é a relação do condomínio com o advogado que ele contratou. Por isso, essa conta não pode ser simplesmente repassada para o devedor. Os únicos honorários que o devedor paga são os de sucumbência que o juiz define lá no final do processo. Beleza, saindo um pouco do cível e entrando agora no direito penal. Aqui, o STJ trouxe novidades bem importantes sobre dois temas que são sempre quentes: o peso da confissão na hora de definir a pena e qual o prazo final para fechar um acordo de não persecução penal, o famoso ANPP. Aliás, falando em informação útil, tá percebendo como esses pontos podem ajudar muita gente? Se você conhece alguém que se beneficiaria sabendo disso, compartilha esta análise. Levar conhecimento de qualidade para mais gente fortalece todo mundo e, claro, ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo. Essas são duas dúvidas bem comuns, né? Será que confessar é sempre um bom negócio para o réu, pensando em reduzir a pena? E sobre o ANPP, que é aquela chance de resolver a situação sem virar um processo criminal de fato, será que existe um prazo final para a defesa fazer essa proposta? O STJ veio para esclarecer esses dois pontos. Sobre a confissão, a regra ficou mais objetiva. O STJ basicamente disse o seguinte: confessou, tem direito a uma pena menor. Simples assim.
não importa se já tinham outras provas no processo. Mas atenção, se a pessoa confessa e depois volta atrás, em geral, ela perde esse benefício. A exceção é se aquela primeira confissão, mesmo retirada, ajudou de alguma forma na investigação. E até a confissão parcial, sabe? Aquela que vem como a justificativa, ainda garante uma redução, só que um pouco menor. E quanto ao acordo de não persecução penal, a decisão foi toda sobre o timing. A defesa não pode deixar para pedir o acordo aos 45 do segundo tempo. O STJ definiu que o momento certo, o momento ideal para pedir o NPP é na primeira chance que a defesa tem de se manifestar no processo. Se deixar essa oportunidade passar, já era. O direito preclui, ou seja, é perdido. A ideia é evitar que esse pedido de acordo seja usado só como uma manobra de última hora, sabe? Mudando de assunto de novo, agora para um tema que interessa muita, mas muita gente: concursos públicos. O STJ analisou duas situações que afetam diretamente a vida de quem passa horas estudando, sonhando com uma vaga no serviço público. Quem já prestou concurso sabe que essa jornada é cheia de obstáculos. É uma questão mal formulada, é a classificação no cadastro de reserva, são muitas as incertezas no caminho. Vamos ver como o STJ se posicionou sobre duas delas que são bem importantes. O primeiro ponto é fundamental entender. A anulação de uma questão tem efeitos bem diferentes dependendo de quem anula. Se a própria banca do concurso reconhece o erro e anula a questão, a pontuação vai para todo mundo. Agora, se uma única pessoa vai lá, entra com uma ação na justiça e consegue anular a questão só para ela, aí o STJ foi bem claro. Essa decisão judicial é individual e não se estende para todo mundo. A pontuação extra vai beneficiar apenas quem entrou com a ação e mais ninguém. E agora, uma das decisões mais esperadas por quem é concurseiro. A regra geral é, se você passou fora das vagas no cadastro de reserva, você tem só uma expectativa de ser nomeado. Mas o STJ reforçou qual é a grande exceção que transforma essa expectativa em um direito real. Se, durante a validade do concurso, o órgão público contrata servidores temporários para fazer a mesma função, ele está na prática dizendo: olha, eu preciso de gente para essa vaga. E é essa demonstração de necessidade que converte a esperança de quem está na fila em um direito garantido à nomeação. Ufa, passamos por bastante informação, né? Então, para a gente amarrar tudo, vamos consolidar os pontos mais importantes. É o resumo da ópera desse informativo 863. O que realmente a gente precisa guardar de tudo isso. Então vamos lá. Os pontos cruciais são: no direito civil, a regra é ser completo. Se for entrar com uma ação sobre um contrato, peça tudo o que tiver direito de uma vez, para não correr o risco de perder esse direito depois. No penal, a confissão agora tem um tratamento bem objetivo. Confessou, tem direito à redução da pena, ponto final. E no administrativo, a lição é dupla. Uma vitória na justiça em concurso, em regra, vale só para você. Mas, por outro lado, a contratação de temporários pelo governo pode ser a chave para garantir a sua nomeação. Essa frase aqui resume perfeitamente o que a gente viu hoje. A jurisprudência não é só uma teoria, não está parada em livros antigos. Ela é um organismo vivo, que se adapta e que define as regras do jogo para todos nós em tempo real. E a gente termina com essa reflexão. O direito não para, ele está sempre evoluindo, e novas decisões vão continuar aparecendo e mudando tudo. Então fica a pergunta no ar: qual será a próxima regra do jogo a ser transformada? Queria agradecer demais a sua atenção até aqui. Se esta análise te ajudou de alguma forma, deixar o like é o nosso maior incentivo, é fundamental para a gente continuar. Para mais análises como esta, acesse DireitoCast no YouTube e no TikTok. E se preferir só ouvir, a gente também está no Spotify como DireitoCast. Um grande abraço e até a próxima.